Bom dia, paz esteja convosco, dando início a mais um pão diário nessa manhã, buscando a presença, a graça e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E que nós possamos hoje, nesse dia tão especial que o Senhor nos deu, nós possamos receber a sua graça, a sua proteção, a bênção que vem unicamente, exclusivamente do Senhor para nossas vidas. E que nós possamos hoje tomar posse do milagre, das bênçãos, das maravilhas que Ele tem para mim, para você. E eu sei que grandes coisas vai fazer o Senhor neste dia pela sua vida. Que Deus hoje venha falar ao nosso coração, que Ele venha trazer uma palavra para nossas vidas e que nós possamos estar debaixo da cobertura e da graça, da bênção de Deus sempre, todos os dias da nossa vida. Bom dia, Ney Cláudio. Que Deus desde já venha trazer o discernimento, a palavra e a sabedoria para o nosso coração e que nós possamos ter um entendimento hoje daquilo que Ele tem para falar conosco. Bom dia, Ana Regina, Cléia Paixão, para você que já está aí conosco nesse pão diário. Que Deus venha nos abençoar grandemente, que seja um dia de bênção, de paz, que Deus venha realizar o desejo do teu coração. Afinal, nós somos filhos de Deus e merecemos viver o melhor dessa terra. Porque você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você é príncipe e princesa, filha do rei dos reis, senhor dos senhores. E hoje Deus tem bênção para a tua vida, tem milagre, tem a graça de Deus, a proteção de Deus descendo sobre você. Amém? Nós vamos glorificar o nome do Senhor, porque é para Ele a honra, para Ele a glória, para Ele o louvor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá na nossa vida? Segunda-feira começa a nossa semana de oração. E eu já estou aqui com essa linda Bíblia, que vai ser sorteada para aqueles que estarão fazendo parte, compartilhando a semana de oração, que vai ser também bênção de Deus. Eu estou orando, já estou apresentando a Deus para que Deus venha bradar com vitória nessa semana de oração, amém? Mas vamos para a palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é ser filho de Deus. Como nós conseguimos e por meio do que nós temos essa filiação e somos filiados como filhos de Deus. Ser filho de Deus é um grande privilégio para mim e para você. Isso é o que? Privilégio para aqueles que são filhos de Deus. Deus é o melhor pai que nós poderíamos ter, é o melhor pai que existe. Não tenha dúvida disso. É o pai soberano de todos os pais. E Ele ama e cuida muito bem dos seus filhos. Você é filho de Deus? Então declare isso nessa live: eu sou filha, eu sou filho. Porque nós precisamos declarar isso, reconhecer Ele como Pai, reconhecer Ele como Senhor das nossas vidas. E quando nós declaramos isso, nós estamos declarando que nós somos filiados a Ele, amém? Mas todos são filhos de Deus? Será? Será que todos são filhos de Deus? Ou todos podem falar que são filhos de Deus? Deus ama a todos, mas nem todos são seus filhos. Deus ama a todos, mas nem todos são filhos de Deus. Jesus é o único filho de Deus. É o filho de plano, de direito, de fato é Jesus. É o filho unigênito dele. Ele se tornou unigênito quando Deus nos adotou através de Cristo Jesus pela filiação. Então, de fato e de direito, seria somente Jesus, seu filho herdeiro. Mas Jesus é o único filho. Mas ele se tornou o quê? Unigênito, para que nós também pudéssemos ser chamados filhos de Deus, pelo direito da filiação. Mas quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é adotado como filho de Deus. Então, para mim ser filho ou filha de Deus, primeiro eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E quem é salvo tem Jesus no seu coração e Deus se torna seu Pai. Então, quem já aceitou o plano de salvação, quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pode dizer que Deus é o seu Pai. Porque é isso que nos tornamos através da filiação de Cristo Jesus. Somos filiados pela aceitação do Salvador, para que nós também venhamos ser chamados filhos de Deus e sermos irmãos de Jesus. E Ele se tornou unigênito para que outros viessem, como eu, você que está nos assistindo, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode chamar agora o nosso Pai, o nosso Deus de Pai.
Fazer parte da família de Deus é um privilégio, amado. Para todos aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É um privilégio para nós sabermos que nós temos um Pai poderoso, um Pai que está acima de tudo e de todas as coisas e que tem bênção para nossas vidas. E como é que nós nos tornamos filhos de Deus? É uma das mais significativas doutrinas da Bíblia, é a paternidade divina. Porque para isso Jesus veio, para nos tirar do pecado, da condenação, para morrer na cruz, para nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, amado, ele está escrito e explanado suavemente no Antigo Testamento e está escrito de uma forma exaustiva também no Novo Testamento. E Deus é pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus. Deus, ele somente tem um filho, que se chama Jesus Cristo. Nós fomos adotados. Nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus através da adoção, através da filiação em Cristo Jesus. E sabe onde isso vai estar escrito? Em vários, tem em João, capítulo 12, que ele vem falando de crer no nome de Jesus para ser salvo, para ter o seu nome escrito no livro da vida, o que isso traz para nós. Mas eu quero ler aqui em Gálatas para ti, no livro de Gálatas, a palavra de Deus vem dizendo assim, a respeito do nosso aceitar Jesus. Assim também, Gálatas capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos a rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que permanecesse a adoção de filhos. Para quê? Para que nós recebêssemos a adoção de filho. Glória a Deus. Você já é filho? Você já é filha de Deus? Então, declara nessa live, eu sou filha, eu sou filho. Coloca aí o teu glória a Deus, porque é um privilégio você ser chamado filho e filha de Jesus, de Deus. É um privilégio você ser reconhecido como irmão de Jesus. Isso é um privilégio para mim e para você. E os filhos de Deus, eles passam por passos que nós precisamos aprender. Para alguém se tornar filho de Deus, é necessário crer no nome de Jesus Cristo. Só se torna filho de Deus aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para ser filho de Deus absolutamente amado, é necessário crer em Jesus. Jesus é o Filho unigênito de Deus e que veio para nos dar e alcançarmos e nos darmos os privilégios de também sermos reconhecidos e também termos Deus como nosso Pai por adoção. Unicamente uma filiação que vem e é garantida somente através daqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, nós, através da adoção em Cristo Jesus, nós temos a filiação de Deus sobre as nossas vidas, amado. Receber a adoção de Cristo na nossa vida por Jesus. Jesus é que nos dá esse direito. Jesus é que nos dá essa herança de sermos chamados filhos de Deus, reconhecidos e sermos herdeiros, sermos co-herdeiros do trono do Senhor através do sangue de Jesus. Olha que bênção, olha que glória. Nós podemos sermos chamados filhos de Deus e fazermos parte da família de Deus. É um privilégio, amado, para mim. É um privilégio para você ser recebido nessa família de Deus e deixar a vida do pecado. Deixar o quê? A vida do pecado. O pecado era uma herança universal de toda a raça humana que faz parte da nossa inalienável patrimônio pessoal, até o sangue de Jesus ser imposto sobre nós, para que viéssemos justificar, para que nós fôssemos justificados do nosso pecado e para que nos tornássemos filhos e filhas de Deus, para que viéssemos nos tornar sacerdotes do reino de Deus, estar diante da presença dele, buscando a glória do nome do Senhor sobre as nossas vidas e sermos reconhecidos como filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, amado, porque a palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus nos diz a nossa condição para sermos filhos de Deus.
A filiação natural ela é concedida pelo direito ortogado. É um privilégio dentro do conceito meramente humano, como não há de ser a soma, é um privilégio. Como eu falei para você, que nós venhamos alcançar e obter a adoção de Deus para a nossa vida. Que nós possamos ser reconhecidos como filhos de Deus, não como criaturas. Porque nem todos são filhos de Deus. Outros são criaturas, porque filho de Deus só é aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É ter o testemunho do Espírito Santo. É crermos na doutrina da Trindade, que cremos como constituição que fomos formados, trinos o homem, como espírito, alma e corpo diante de Deus, para que nós possamos receber essa filiação através de Cristo Jesus para a nossa vida. É termos testemunho para o Espírito Santo. É ser guiado pelo Espírito Santo. Ele fala para nós, isso é o direito de quem é filho de Deus, daqueles que já reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É ter testemunho, é ser guiado pelo Espírito Santo. A vida sem Deus, amado, é absolutamente sem direção, sem destino, sem rumo. É uma vida de solidão, de dor, de tristeza, de angústia, de medo. Mas quando nós somos guiados, que somos filhos de Deus, que somos irmãos de Jesus pela sua filiação, nós seguimos uma vida em Cristo Jesus, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e não pode haver maior privilégio do que este, porque, amado, o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele só é vivificado em mim e você, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, amado, se você já é guiado, se você já é guiada pelo Espírito Santo, dá um glória a Deus nessa live. Se você já é guiado e já é filho de Deus, declara isso nesta manhã. Eu sou filiado, eu tenho a filiação, eu sou filiado pelo nome de Jesus. Posso ser chamada filha de Deus. E os filhos de Deus, amado, também têm responsabilidades. Nós também temos responsabilidades como filhos de Deus. A nossa responsabilidade como filhos de Deus é imitar a Deus. É imitar quem? A Deus. Você pode estar aprendendo isso lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1. Deus é supremo padrão de todos os cristãos. Ele é modelo. Ele é o quê? Ele é modelo para todos aqueles, amados, que já acreditam em Jesus sim como Senhor e Salvador da sua vida. Ser filho de Deus também nos traz a responsabilidade de resplandecer pela glória de Deus como um astro, como um sol. Resplandecer o brilho da glória de Deus. E você pode estar vendo isso lá no livro de 1 Pedro, tendo em vista absoluta a certeza de que irão morar no céu e o luar mais santo de todos o universo que já aqui na terra devemos ter, que é a glória de Deus sobre a nossa vida, é o brilho de Deus em cada um de nós. Sermos filhos de Deus também nos dá a responsabilidade de imitarmos a Deus, de termos, viver, né, imitar Deus, resplandecer como Deus e viver uma vida em pureza com Deus, para que nós possamos viver e resplandecer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amados, como filho de Deus, nós ganhamos as armaduras dos filhos de Deus. Nós ganhamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós ganhamos a Bíblia Sagrada. Para quê? Para nos direcionar, para nos ensinar. Ele nos deixou o seu exemplo para vencer Satanás, para vencer todas as guerras, para vencer todas as batalhas, para vencer todas as lutas, para deixarmos da incredulidade. E quem tem fé e quem crê na palavra de Deus usa corretamente, sabiamente o conhecimento da palavra. Então, amado, ele nos dá as armaduras, ele nos dá a palavra para nos alimentar, para nos sustentar, para nos manter vivos com essa chama dentro de nós. Ele nos dá a fé em Cristo Jesus. O apóstolo João nos assegura que é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. O apóstolo João fala isso, que a nossa vitória vem através da nossa fé. A fé nos separa a fé, ela nos separa do contexto espiritual do mundo perdido. E nós vivemos totalmente para Deus, para que a palavra de Deus esteja em nós.
E também recebemos o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, o grande conciliador, pois ele nos livra e nos orienta e nos tira de conflito contra a carne e ele nos dá resultado de vitória sobre as nossas vidas, porque o Espírito Santo que nos convence, o Espírito Santo que nos guia, o Espírito Santo que nos orienta, o Espírito Santo que faz com que realmente nos façamos mais que vencedores em todas as áreas da nossa vida. Então, amado, se você já é filho de Deus, se você é filha de Deus, se você já tem essa filiação na tua vida, dá um glória a Deus, porque Deus, ele é contigo. Deus, ele te traz essa palavra nessa manhã, para que nós venhamos valorizar cada vez mais o fato de sermos chamados filhos de Deus, de sermos irmãos de Jesus, de termos essa filiação através do sangue derramado na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter o direito da vida eterna. Amado, não há nada melhor do que você ser reconhecido como filho de Deus. Ser filho de Deus é um grande privilégio. Declare isso nessa manhã, nessa live. Ser filho de Deus é um privilégio. Deus é o melhor pai que o ser humano pode ter e é o melhor pai que já existiu sobre todos os outros pais. Ele ama cada um dos seus filhos. Ah, amado, mas nem todos são filhos de Deus. Nem todos podem ser chamados filhos de Deus. Só é filho de Deus aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a filiação. Ele nos dá o direito de sermos adotados por adoção para sermos chamados filhos de Deus. Lembre-se, Ele é o Filho unigênito, nascido de mulher, pela lei, para resgatar cada um dos seus filhos, cada um de nós, através do seu sangue, do pecado, da condenação eterna. Jesus te ama, amado. Aceite Jesus como Senhor e Salvador se você ainda não aceitou, para você ser chamado filho de Deus, para você ter o privilégio de ser chamado filho de Deus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus pelo grande privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia! Olha o que ele fala para nós na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Veja como é grande o amor do Pai e nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Só conhece aqueles que nos reconhecem, só aqueles que já o reconheceram. Só aqueles que já têm o seu nome escrito no livro da vida. Só aqueles que já receberam ele como seu Espírito. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso está em Romanos capítulo 8, 16. Ele diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por quê? Porque quando nós recebemos a filiação, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso Espírito, porque somos corpo, alma e Espírito, ele é vivificado e ele mesmo testemunha. O próprio Espírito testemunha o Espírito que somos filhos de Deus. E todos nós, amados, podemos ser filhos de Deus. Até então éramos criaturas, porque Ele nos criou. Criatura é porque Ele nos criou, mas Ele nos deu o livre-arbítrio para sermos chamados filhos ou não de Deus. E você é filho? Você é filha? Então é um privilégio você hoje chamar o seu pai e pelo nome do poderoso Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, você foi adotado, você foi filiado a Deus através dele. Então vamos orar, agradecer a Deus por isso, porque nós somos filhos de Deus. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo. Olha, é interessante que ele fala para nós nessa manhã, que nós possamos ser chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E filhos de Deus, ele tem obrigações e tem direito. E aqui na Bíblia vem um versículo para mim agora, que me faz lembrar Deuteronômio 14, 1, 2, quando diz assim, vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam corte no corpo, nem rape a frente da cabeça, por causa dos mortos. Pois vocês são povos consagrados ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor escolheu para serem seus tesouros pessoais. Então você é um tesouro pessoal de Deus, porque você foi escolhido, separado. Você aceitou Jesus em sacrifício de cruz. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E isso faz a diferença para você hoje e para todo sempre. Se você é filho e filha de Deus, dá um glória a Deus, porque é um privilégio. Mas vamos orar, finalizar esse pão diário.
Que Deus nos abençoe para quem entrou agora. Segunda-feira começa a nossa oração da meia-noite. Aqui já está a Bíblia que eu vou estar sorteando na semana de oração. Ela é linda, tá? Linda, linda mesmo. Eu ganhei ontem para sortear na live. Que Deus desde já venha abençoar. Já estou orando, já estou em oração por essa semana de oração. Já estou em propósito para que Deus venha bradar, venha fazer esse culto da oração da meia-noite uma bênção, amém? Mas fique com Deus, Deus abençoe. Vamos orar agora. Pai amado, Pai santo, Deus de poder, nós que somos teus filhos nessa manhã, estamos diante de ti, clamando, orando e glorificando e exaltando o teu nome, pedindo a tua bênção nessa manhã, Pai. Que todos nós possamos ser filiados através de Jesus Cristo como filhos de Deus. Que nós possamos ser adotados por ti, Deus, e ser chamados filhos de Deus, porque é um privilégio, Pai. É um privilégio para nós, Senhor, sermos teus filhos. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu infinito amor, pelo teu grande amor por nós, Pai amado, Pai santo, porque nos livrou das garras de Satanás, nos livrou da prisão, da morte eterna, para nos dar a vida eterna. E, Senhor, obrigado pelo sacrifício do teu Filho de cruz, para que nós pudéssemos ter a filiação contigo. Pai, abençoa teus filhos nessa manhã. Abençoa, Senhor, porque os teus filhos têm petições, os teus filhos precisam de bênçãos, de milagres nessa manhã. Aquilo que é o mesmo coração dos teus filhos, Senhor, que tu venha abençoar nessa manhã. Derrama da tua bênção, derrama da tua Shekinah, derrama da tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Nos dá poder e autoridade para vencer o mal. Nos ensina, Senhor, a ser cheio do teu Espírito, do fluir do teu Espírito, Pai. Porque Marcos capítulo 16 diz que nós vamos falar em novas línguas, nós vamos pisar em escorpião e serpente, nós vamos expulsar demônios e nós vamos pôr a mão nos enfermos e ser curado, Pai. Então nos dá essa autoridade para expulsar demônios que têm nos atormentado, ou expulsar os demônios que têm, Senhor, nos afrontado. Nos dá essa autoridade. Senhor, nos dá o teu fluido, o teu Espírito, que nós venhamos ser cheios, Senhor, e falar em línguas, para que nós sejamos cheios do fluido do Espírito, dos dons espirituais. Nos dá esse dom, Senhor, para colocarmos a mão nos enfermos e eles serem curados, Pai. Nos dá os dons, Pai, os dons divinos, para que nós possamos, Senhor, como filhos de Deus, ter o DNA de Deus e fazer aquilo que o teu Filho fez nessa terra. Porque João, Senhor, capítulo 14, diz que nós vamos fazer obras maiores, Pai, e que obras maiores nós iremos fazer. Então nos dá poder, nos dá autoridade, nos dá revertimento nessa manhã, nos dá o fluir do teu Espírito, nos dá os teus dons, Senhor, como os filhos de Deus, Senhor, como cordeiro do trono, como DNA dado por Cristo através do sangue derramado na cruz do Calvário, que nós possamos ser esses homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, cheios do teu poder, da tua autoridade, e para que nós possamos, oh Deus amado, viver o melhor de Deus nessa terra. Nos abençoa nessa manhã, Pai, abençoa nossos dias, abençoa esse dia e nos dá um final de semana abençoado, é o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amado, talvez você estivesse esperando uma resposta de Deus e hoje Ele está te dando essa resposta. Ele está dizendo: filho, filha, para você que é filho, para você que é filha, Ele está falando com você nessa manhã. Talvez você amanheceu atribulado, talvez você amanheceu doente, talvez você amanheceu preocupado, talvez você amanheceu hoje chorando. Eu não sei como você amanheceu, mas eu quero te dizer, a palavra de Deus diz: o choro durou uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Deus está restaurando a tua alegria nessa manhã. Ele traz resposta para ti. Você é filha, você é filho de Deus, você tem o melhor dessa terra, você tem o melhor pai, você tem o melhor irmão, aquele que morreu, derramou sangue para que você fosse reconhecido como filho e filha de Deus. Deus está falando com você nessa manhã, amado. Você parou aqui, não foi em vão nem por acaso. Deus está falando com você. Assuma o seu direito de filho, e como filho de Deus você tem direito, você é reconhecido, você é adotado por Deus. Então não deixa Satanás mais te oprimir, não deixa mais Satanás te perseguir. Ele está te dando hoje autoridade para expulsar todo o demônio, expulsar todo o principado, toda a potestade, todo o dardo, toda a seta maligna que veio através de você, que veio arremessado sobre você. Deus está te dando um escudo para você hoje, nessa manhã, rebater, porque você agora é filho de Deus. Você foi tirado das garras de Satanás, você foi tirado das trevas e você veio para a luz. Deus está dando resposta. Eu já ia encerrar essa live, mas Deus está dando resposta para você hoje aqui nesse lugar. Ei, reconheça quem você é, se ponha na posição de filha e filha, porque o filho e o filha de Deus, os filhos e as filhas de Deus, Satanás não pode tocar. Os filhos e as filhas de Deus,
Deus. Satanás, ele só permite ser tocado se Deus der autoridade, como ele deu autoridade para ele tocar em Jó. Então, amado, se você é filho, se é filha de Deus, te põe de pé e assuma e saiba quem você é, amado. A força que você tem, o pai que você tem, o irmão que você tem, que é seu advogado fiel para te defender de todas as causas. E saiba que você é cheia da presença do Espírito Santo de Deus, amado. E isso ele te dá direção, para que você hoje venha vencer todo o mal, para que hoje você venha se tornar mais que vencedor. Então Deus fala contigo nesta manhã, Deus está falando para você nesta manhã, que você é filho, que você é filha de Deus, e se você é filho, é filha de Deus, Ele te deu poder, Ele te deu autoridade para expulsar demônio, para esmagar a cabeça da serpente. Amado, não precisa você fazer, não precisa você falar, não precisa você ficar dizendo nada para ninguém. Sabe o que Deus fala para você? É dobrar o joelho e orar. Não adianta você muito falar, não adianta você alertar ninguém, não adianta você estar dizendo nada, as pessoas podem não acreditar em você. Deus está falando hoje, te dando resposta. Se Deus está te dando entendimento, visão, vai orar para que Deus mude esse contexto, para que Deus mude esse cenário. Porque quando a gente fala, que a gente começa a dizer, que a gente começa a falar, as pessoas não dão credibilidade, elas não querem ouvir. Mas se você é filho de Deus, o Espírito de Deus está em você e testifica em você, amado, você vai vencer essa guerra, orando, de joelho e pedindo a direção do Espírito Santo. Ele te deu poder e autoridade para expulsar demônios, a autoridade. Recebe nessa manhã, diga: eu recebo a autoridade. Declara isso para que Satanás veja. Declara isso: eu recebo a autoridade. Ele está dizendo em Marcos capítulo 16 que ele te dá autoridade, a autoridade para expulsar demônio. Ele te dá autoridade, ele te dá autoridade, ele te dá o fluir do Espírito Santo, porque você falará em novas línguas, você será cheio do dom do Espírito Santo. Isso é o fluir do Espírito, é saber que o teu Espírito está em Deus e que o Espírito de Deus está em você. Quando você está cheio, que você está fluindo, ele está te dando hoje o Consolador, ele está te dando o direcionador, ele está dando o guia da tua vida, ele está te direcionando, porque ele é pai e ele é teu pai, e ele te dá isso. Ele te dá também, sabe o que? Dons divinos. Receba, declare nessa live: eu recebo o fluir do Espírito, eu recebo o fluir do Espírito. Tem 3 coisas que o Senhor mandou entregar no final dessa live, qual já estava finalizando, como resposta de Deus para a tua vida. Você é filho, você é filha de Deus, e se você é filho, se você é filha de Deus, já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, porque Jesus é a filiação que nos leva ao Pai, é Ele que nos dá o direito de sermos adotados, é a filiação através de Jesus que nos dá a adoção. E se você já é adotado, se você já é filiado a Deus, Ele te diz assim: coloca aí: eu recebo a autoridade, eu recebo o fluir do Espírito. Mas declara isso, declara mesmo, compartilha, declara: eu recebo o fluir do Espírito e eu recebo os dons para pôr a mão nos enfermos e eles serem curados. Então, amado, se você estava esperando uma resposta de Deus, Ele te dá essa resposta hoje. Você já é mais que vencedor, porque você é filho, você é filha de Deus, e Ele te dá essa resposta hoje, nessa manhã. Que Deus te abençoe. Nós já oramos, nós já íamos finalizar, mas Deus quis falar com alguém que hoje está cabisbaixo, está triste, tentando parar, até mesmo desistir. Mas Deus está dizendo: filho, filha, eu te dei poder, eu te dei autoridade. Em você ninguém pode tocar. Eu te dei um escudo para te defender. Eu te dei armaduras. Eu te dei o direito de ser filho e filha. Saiba quem você é, diz o Senhor. Você não é um qualquer um, não. E nem uma qualquer. Você tem um sangue, a marca do Cordeiro. E se você se posicionar como filho e filha de Deus, amado, não tem nada que venha resistir diante de você. Porque Ele te faz mais que vencedor em todas as áreas da tua vida. Fique com Deus. Deus te abençoe. Que nós possamos amanhã ter o pão diário e segunda-feira começa a nossa semana de oração. Desde já vá compartilhando, vá convidando, vá chamando pessoas para essa semana de oração que vai ser milagre, vai ser bênção de Deus para a nossa vida. Esse propósito ao qual nós estamos aliançados até dezembro para a glória de Deus. Fique com Deus, fique na paz, um bom sábado. Que Deus abençoe a todos, a minha irmã Karina, a Cleia, a Cláudia Albuquerque, a Andréa Fernandes, a Ana Regina, a Adriene. Para você que está online, esses foram os nomes que estão aparecendo aqui. Que Deus te abençoe, tenha um dia de paz. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Amém? Punei, amém. Glória a Deus.